falarmos de acidentes de trânsito que envolvem a criança. E eu acho que a gente deve começar a falar por como uma criança deve ser conduzida dentro de um automóvel. Eu acho que é por aí, né, doutor Cecim? Exatamente. Isso é um ponto importante. Roberto, posso abrir um parênteses, um minuto só? Pois não. Nós comentamos muito, e há pouco nós estávamos falando que hoje é o dia do sarampo, e nós de tanto bater, realmente o surto ficou tão grande que agora começou a vacina. E as mães têm telefonado dia e noite querendo saber quem toma e quem não toma, e como é que é indicado e o que é contraindicado. Então, só para esclarecer o seguinte, todas as crianças, mesmo as que tomaram a vacina com 9 meses ou com 1 ano, devem receber outra dose. Primeiro ponto, então, todas as crianças acima de 9 meses devem receber outra dose da vacina. Segundo ponto, quem não pode tomar vacina? Apenas as crianças que estão com febre, com diarreia ou tomando antibiótico, quer dizer, no uso do uso do antibiótico porque tem alguma infecção. E as crianças que estão tomando algum tipo de cortisona, que quem está tomando sabe que a cortisona também não pode tomar vacina, certo? Com relação à pistola e à injeção, a grande dúvida das mães falou-se agora há pouco em AIDS, e as mães estão muito preocupadas em tomar com a pistola, achando que pode se passar AIDS através da pistola. Pode, mas é muito difícil, é raríssimo, tá? Quer dizer, a chance é muito mais difícil do que ganhar na loteria, certo? Então pode fazer com a pistola sem risco praticamente nenhum. Quem tiver muito preocupado, não deixe de fazer. Então vai no posto ou na praça Tancredo Neves e lá se faz com agulha descartável. Até quando vai ficar, o senhor está sabendo, doutor Cecim, até quando fica essa vacinação? Não, ela está sendo feita por setor, ela está sendo feita por escola, as escolas estão recebendo os dias certos para ser feitos, e os postos e alguns lugares volantes. E estão indo para a periferia também para fazer um esquema tradicional, já que funcionou para outra campanha, que era a campanha da polio, só que mais ampliada, porque é mais difícil fazer num dia só, já que envolve a injeção e não é uma simples gota. Doutor Cecim, já que a gente fugiu um pouquinho do assunto acidente de trânsito, né, em relação à criança, e eu acho muito oportuno a gente falar sobre essa vacinação do sarampo, porque ficou caracterizado um surto de sarampo aqui na região, e o senhor agora falando de quem não poderia tomar a vacina, né, preventiva contra o sarampo, e falou de criança que toma antibiótico, e isso me preocupa um pouco. A criança deve ser medicada com antibiótico? Isso é uma faca de dois gumes, quer dizer, isso é uma história que a alopatia tem uma história e a homeopatia tem outra história. Acontece o seguinte, a gente já comentou sobre remédio e sempre a gente diz que o remédio é um mal. Todo remédio faz mal. Agora, ele também faz bem. A indicação do medicamento é que você tem que ponderar se ele vai fazer mais mal ou mais bem. Ou então, a indicação que tem um medicamento. O antibiótico foi o grande, talvez o maior avanço da medicina, foi realmente o antibiótico. Agora, a indicação do antibiótico tem que ser precisa. Consequentemente, desde que ele seja bem indicado, ele tem grandes vantagens e muito pouca desvantagem. Quando ele é mal indicado, inverte-se. Quer dizer, você vai ter grandes desvantagens e poucas vantagens. Então, tudo e qualquer coisa na vida, não só na medicina, desde que bem indicado, ela evolui bem. Desde que mal indicado, ela evolui mal. A mesma coisa com o antibiótico. Então, o antibiótico se usa apenas por prescrição médica, depois do médico ter examinado o paciente, e a gente vê muito a mãe, às vezes, forçando você no telefone, para você dar um antibiótico para o filho dela, por telefone. Eu digo assim, ó, eu sou pediatra e não telepata. Quer dizer, então, o antibiótico é uma coisa muito séria, quer dizer, tem indicação e a sua indicação é precisa em casos específicos, e eu sempre procuro explicar para a mãe por que eu estou dando antibiótico e qual é o risco maior que a criança teria se não estivesse tomando aquele antibiótico. Então isso tem que ficar bem claro para que as pessoas que recebem o antibiótico saibam por que estão fazendo e o mal que estão evitando tomando aquele antibiótico. Principalmente nesse nosso Brasil tão automedicado, né? O brasileiro tem a mania de se automedicar. E inclusive agora quando o senhor falou que o antibiótico deve ser vendido somente, né, com receita médica, todo mundo está sabendo que é só chegar em farmácia e se compra qualquer tipo de medicamento. Eu não estou dando um exemplo que acontece comigo. Já aconteceu de comprar medicamento que exige a receita médica para ser vendido, e a gente chega no balcão de farmácia e compra sem receita médica. É um problema, né? Vamos voltar para o nosso acidente de trânsito na infância, doutor Cecim? Vamos. Então, vamos começar exatamente pela condução da criança dentro do automóvel. Isso é muito importante, Roberto, e é
uma das grandes causas de acidentes com criança está no trânsito. Então, como é que a criança deve ser transportada? Primeiro, se a criança é recém-nascida, ou a criança, então, até que não tem movimento próprio, ela deve ser transportada sempre dentro de um carrinho, tá? Dentro do carrinho, não, dentro daquele bebê, chama-se Moisés, tá? É como se fosse o tipo de um saco, no banco traseiro. Ou então, no colo de alguém, de preferência, no banco de trás. Se a criança é um pouco maior, tá? A criança tem que estar sempre no banco de trás. Criança pequena não anda no banco da frente, junto com o motorista, nem com o acompanhante ao lado do motorista. Então a criança maior no banco de trás. Pode colocar a criança fixa naquelas, existem algumas cadeirinhas que colocam a criança fica sentada e prende a criança. O grande drama daquelas cadeirinhas é que a criança, por ser extremamente energética, quer dizer, a criança não para, ela acaba saindo daquilo, ela se joga e cai. E aí é que vem o acidente, porque a mãe está dirigindo com a criança no banco de trás, daqui a pouco a criança pula. A mãe, quando vê o impulso materno faz com que ela esqueça de tudo e olhe para trás. E nisso já teve batidas mil com consequências terríveis. Então, primeiro, aquele carrinho no banco de trás, ou aquele prendedor da criança no banco de trás, aquilo é uma faca de dois gumes. Na minha opinião, jamais uma pessoa, seja homem ou seja mulher, deve sair com uma criança de menos de 5 anos sozinha no carro. Deve existir sempre um outro adulto que vá com a criança segurando a criança, exatamente para evitar que uma criança pequena caia do banco ou ela caia no chão, ela bata numa freada brusca e a pessoa instintivamente, querendo salvar aquela criança, ou querendo saber o que aconteceu, ela acaba batendo o carro e produzindo um acidente ainda muito maior. Então, isso é fundamental. É assim que as crianças devem ser transportadas dentro do carro. Bom, doutor Ceci, uma coisa que a gente já falou diversas vezes aqui nesse nosso espaço que é dedicado para a saúde dos nenéns. Com pessoas que dirigem com criança no colo. A gente já falou diversas vezes, mas eu acho que vale a pena a gente dar mais um puxão de orelha em quem está nos assistindo agora. E a gente parece que vê todo dia isso, né, Roberto? A gente sai na rua e cruza e sempre tem um pai assim, com a boca cheia, tem um menino de 1 ano, 2 anos no colo, botando ele sobre a direção. Isso é um risco, quer dizer, é só depois que aconteceu um acidente é que essa pessoa não vai se perdoar pro resto da vida. Isso não tem nenhum fundamento, não está ajudando a criança em nada, não é bonito, não é certo. Pelo amor de Deus, não, isso não se faz. Uma vez por todas, vamos dar um basta a essa coisa horrível que é colocar uma criança no colo para dirigir. Quando ela tiver 18 anos, ela vai na autoescola, ela aprende a dirigir e assume. Tudo no seu tempo e na sua época. E uma coisa que a gente vê muito, é só você prestar atenção no trânsito da nossa cidade que você sempre vai ver um pai com uma criança no colo na direção. Não sei por que cargas d'água, né? Doutor Cecim, daí, como é que a gente pode educar a criança para o trânsito e quando deve começar esta educação da criança em relação ao trânsito? Você observa uma coisa, a criança é extremamente curiosa, ela presta atenção em tudo, principalmente a partir do 2º ano de vida. Aí no 3º, quando ela já domina bem a linguagem, então ela pergunta tudo. Então, o principal ensinamento é o exemplo dos pais. Quer dizer, então primeiro, a pessoa que é pai, a pessoa que é mãe e que dirige com o filho no carro, deve dar o exemplo. Em primeiro lugar, respeitando as leis do trânsito, respeitando a velocidade da cidade, que é 30 km por hora, respeitando a sinaleira, não passar com o sinal fechado, respeitando a velocidade da estrada, que é 80 km por hora. Então a criança, você vai incutindo na criança que você respeita e que a criança, vendo que você respeita, ela também vai passar a respeitar. Então, o exemplo é um dado maior. Isso em primeiro plano. Em segundo plano, você começar a mostrar para a criança o que é o trânsito, mostrar para a criança sempre que tiver alguém fazendo alguma coisa errada, dizer, aquilo ali é uma coisa errada, não se faz. Aqui é o sinaleiro, o significado de cada coisa, o significado da faixa de pedestre que tem que ser respeitada. Por que existe sinaleira? Por que existe faixa na estrada? Por que se usa a luz? Quer dizer, então, indo aos pouquinhos, conforme a criança for pedindo, mostrando para a criança como é que se dirige. E principalmente, tá? Como ela deve se comportar dentro da cidade e mais na saída das escolas, que é onde existe o maior número de acidentes na infância, é a ida e a volta às escolas. Doutor Cecim, antes da moto vem a bicicleta,
e antes da bicicleta vem o triciclo. Isso na cronologia, né, de um adulto, vamos dizer assim. Né? Quando se atinge a fase adulta, moto. Mas antes dessa moto houve uma bicicleta e antes dessa bicicleta houve um triciclo. E daí? Zé, então, o pai, quem é pai, quem tem um filho, principalmente o primeiro, e é no primeiro geralmente que ocorrem os problemas maiores, tem que ter noção que a criança não tem nenhuma experiência do que pode acontecer. Então, como ela não tem experiência, ela não sabe o que pode acontecer. E o acidente, o que é? Nada mais é do que algo que a pessoa não esperava e aconteceu. Agora, se você sabe que pode ocorrer um acidente, a tua obrigação é prevenir. Então, o triciclo tem que ser colocado a criança na época em que ela esteja habilitada para isso, quer dizer, depois de 1 ano de idade, e sempre num local seguro. O que é um local seguro? O local seguro é aquele local onde só vai andar a criança de triciclo, que não tenha nenhum despenhadeiro, não tenha nenhum local onde a criança possa atravessar para a rua, então tem que ser fechado e tem que ser plano. E não pode existir outros veículos onde que possa atropelar essa criança. Quando começar para a bicicleta, a mesma coisa. Só que com a criança que anda de bicicleta, ela tem uma autonomia maior. Ela já tem um domínio maior sobre ela. Então ela já começa a sair, ela não fica só em casa, ela quer ir para a redondeza. Isso é um grave problema, quer dizer, tu vê todo dia uma criança atropelada, bicicleta na rua. Ainda ontem a gente viu uma menina de 3 anos que enfiou o pé naquele raio ali e fez uma fratura da perna. Então, a criança deve ser orientada aonde dirigir, o que pode acontecer, que não pode botar o pé no raio, que não pode andar onde tem muita descida, o terreno tem que ser plano e que não se anda na cidade, tá, nas ruas de bicicleta. Quer andar de bicicleta, então levam ali para Beira-Mar Sul, onde tem um lugar onde pode andar de bicicleta, inclusive com as sinalizações de trânsito, ou a Beira-Mar Norte, onde tem aquela pista onde se anda só de bicicleta. Então, nesses locais é que se deve a criança andar de bicicleta. Pois é, e doutor Cecinho, eu acho que inclusive com esta mania do motocross, né, eu acho que tornou a criança muito agressiva. A criança que tem bicicleta se tornou muito agressiva em relação ao trânsito, né? Inclusive, eu acho que a própria propaganda das bicicletas, essas propagandas de bicicleta de motocross, é motocross, né, que chama, é motocross. Eu acho que fizeram com que as crianças se tornassem muito agressivas quando estão em cima de uma bicicleta. Não só a criança, e depois o próprio jovem com a moto. E você basta um dia, se você quiser, você passa uma sexta-feira das 9 ou das 10 da noite até sábado de manhã no Hospital Farol, para você ver a quantidade de pessoas que chegam acidentadas por moto. E você parece até que existe um problema assim de domínio, de lobby das empresas que produzem moto, que normalmente não se comenta muito sobre as pessoas que morrem todos os finais de semana de moto. Então isso é uma coisa também seríssima, porque você prepara teu filho, você dedica uma vida toda para ele, quando ele chega no desabrochar da vida, você recebe ele no sábado de manhã no necrotério, quer dizer. Então o problema de moto é seríssimo também, e começa exatamente na bicicross, né, naquelas pistas de bicicross, quando a criança começa então a achar que domina a máquina e não domina. A máquina é o homem, ela foi feita para servir o homem, não para ser escravo dela. Porque inclusive se você quiser, você é criança, você tem bicicleta, quer fazer bicicross, tem uma pista de bicicross lá no shopping, né? Não vai fazer bicicross no centro da cidade, no meio do trânsito. Então, assim, só para encerrar, o senhor conhece alguém que não esteja resfriado agora nessa época do ano? Olha, não é questão de resfriado. A questão é que nós, nos últimos 15 anos, esse deve ser o pior inverno que existe. E consequente a isso, tá, o nosso organismo não está acostumado com essa queda de temperatura. E o choque térmico faz com que acabe você tendo secreção nasal. Tá? Então, a maioria das pessoas tem secreção nasal por choque térmico. O resfriado é consequência do cigarro que as pessoas fumam e você fuma, e isso é um suicídio. Bom, isso é assunto para a nossa próxima quinta-feira. Vamos falar novamente das doenças do inverno. Doutor Cecinho, muito obrigado. Boa tarde a você. Fique conosco. Você sabe que aqui está a melhor audiência.